E aí, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Preparem o cafezinho, porque hoje a gente vai viajar no tempo. Tipo, muito no tempo. Tipo, viajar na maionese, saca? Hoje vamos explorar 10 curiosidades iradas sobre o Egito Antigo, uma civilização que, mesmo depois de milênios, continua mais misteriosa que o final da novela das 9. Sério, galera? Como não pirar o cabeção com essa galera que construía pirâmides gigantescas, falava por hieróglifos e tinha os deuses mais criativos da história? Então preparem o seu amuleto da sorte e vamos nessa aventura histórica. Bora começar essa jornada épica falando sobre a longevidade dessa galera. A civilização egípcia, minha gente, não era brincadeira não. Estamos falando de mais de 3.000 anos de história, uma das mais longas e influentes da humanidade. É tanto tempo que, se você tentasse maratonar todos os documentários sobre o Egito Antigo na Netflix, ia dar tempo de pedir um pastel de feira no intervalo. E o mais maneiro é que esses caras não estavam só ocupando o espaço, não senhor. Eles deixaram um legado monumental, literalmente. Pirâmides, templos, esfinges, obras de arte, sistemas de escrita, conhecimentos científicos. Eles mandavam bem pra caramba em tudo. E não podemos esquecer da influência na religião, na arte e na cultura, que ecoam até hoje em dia. É de explodir a cuca. E falando em explodir a cuca, como não pirar o cabeção com as pirâmides? Sério, gente, olhem essas construções. É muita imponência, é muita grandiosidade. As pirâmides de Gizé, principalmente, são tipo as celebridades do mundo antigo, as globais daquela época. Elas são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E não é para menos, né? Afinal, estamos falando de estruturas gigantescas, construídas com blocos de pedra que pesam toneladas. Tudo isso sem a ajuda de guindaste, betoneira ou mágica. Pelo menos nenhuma que a gente saiba. E o mais incrível é que essas pirâmides eram muito mais do que um monte de pedras empilhadas. Elas eram túmulos, santuários, portais para a vida após a morte, construídos para abrigar os faraós em sua jornada para o além. É ou não é de fazer a gente se sentir menor que um grão de areia? E já que estamos falando de mistérios, vamos desvendar os segredos da escrita egípcia. Esqueçam o alfabeto de 26 letras, porque os caras eram ninjas. Os egípcios antigos desenvolveram um sistema de escrita super complexo, cheio de símbolos e desenhos, que a gente chama de hieróglifos. Era como se eles tivessem transformado desenhos em palavras. E não pensem que era só rabisco na parede, não. Os hieróglifos eram considerados sagrados, um presente do deus Thoth, e eram usados para registrar tudo, leis, rituais religiosos, poesias, contos, até as compras do mercado, ou o que eles usavam como mercado na época. Imagina só, em vez de escrever pão francês, eles desenhavam um pãozinho. Ia ser muito mais legal fazer a lista de compras, né? E quem comandava essa galera? Quem eram os chefões do Egito Antigo? Os poderosos faraós. Mas não pensem que ser faraó era moleza, não. Eles eram muito mais do que simples reis. Os caras eram considerados deuses vivos. Isso mesmo, eles tinham poder absoluto sobre o Egito. Comandavam o exército, ditavam as leis, cuidavam da economia e ainda eram responsáveis por manter a ordem cósmica. Tudo isso com um look impecável e uma coroa de respeito. Imagina a responsabilidade. E o mais interessante é que essa divindade não acabava com a morte, não. Os egípcios acreditavam que os faraós continuavam a reinar no além-túmulo, garantindo a prosperidade do Egito. É ou não é para ter inveja da vida eterna desses caras? Falando em vida após a morte, essa era uma parada que obcecava os egípcios antigos. Eles acreditavam que a morte não era o fim, mas sim um portal para outra dimensão, e se preparavam para essa viagem com a mesma empolgação de quem planeja umas férias.
E para garantir uma estadia 5 estrelas no além-túmulo, eles desenvolveram técnicas complexas de mumificação, um processo que envolvia a preservação do corpo. Porque, né, ninguém quer chegar do outro lado com aquela cara de defunto. Eles removiam os órgãos internos, os colocavam em vasos canópicos, enrolavam o corpo em faixas de linho embebidas em resinas e perfumes e o colocavam em um sarcófago decorado com todo o luxo e riqueza que a pessoa tinha direito. Tudo isso para garantir uma vida eterna cheia de comodidades. É ou não é a prova de que os egípcios sabiam curtir a vida mesmo depois dela? Mas não pensem que a vida no Egito Antigo era só pirâmide, faraó e múmia, não. A sociedade egípcia era como um bolo de aniversário, dividida em camadas, ou melhor, em classes sociais. No topo do bolo estavam os faraós, a nobreza e os sacerdotes, a galera VIP que tinha acesso a todos os privilégios e mordomias. Logo abaixo vinham os escribas, os artesãos e os comerciantes, a classe média da época. E por fim, a base do bolo era composta pelos camponeses, que representavam a maior parte da população. Eles ralavam pra caramba nos campos, cultivando a terra e garantindo o rango de todo mundo. Era uma vida simples, mas essencial para o funcionamento da sociedade egípcia. É a prova de que, em todas as épocas, alguém sempre precisa fazer o trabalho pesado, né? E por falar em trabalho, vocês sabiam que os egípcios antigos eram os reis do cronograma? Eles desenvolveram um calendário lunar super preciso, dividido em 12 meses de 30 dias, com 5 dias extras no final para celebrar os deuses. Esse calendário era mais importante que celular para eles, pois permitia que previssem as cheias do rio Nilo, planejassem as colheitas, organizassem as festas religiosas e até marcassem consultas com os sacerdotes astrólogos, tipo um mapa astral da época. É ou não é a prova de que os caras eram muito mais organizados do que a gente? Mas não era só de organização que viviam os egípcios. Não. O Egito Antigo era uma terra rica em recursos naturais, um verdadeiro shopping center a céu aberto. Eles exploravam minas de ouro, extraíam pedras preciosas como turquesa e lápis-lazuli e usavam esses materiais preciosos para criar joias deslumbrantes, objetos decorativos e até mesmo para enfeitar suas múmias. Afinal, quem disse que a gente não pode levar um pouco de luxo para a outra vida? É ou não é para morrer de inveja do guarda-roupa dessas múmias? E por falar em luxo, como não se impressionar com a arquitetura egípcia? Os caras eram os pedreiros mais habilidosos da história. Eles construíram templos gigantescos, palácios luxuosos e tumbas faraônicas. Tudo isso com uma imponência e uma grandiosidade que deixariam qualquer arquiteto moderno babando. E o mais impressionante é que eles não usavam cimento ou concreto. As construções eram feitas com blocos de pedra gigantescos, esculpidos e encaixados com uma precisão milimétrica. É de dar um like e compartilhar essa obra de arte arquitetônica. E para finalizar nossa viagem pelo Egito Antigo, vamos falar de arte. A arte egípcia era rica em simbolismo, com desenhos e pinturas que representavam deuses, faraós, animais sagrados e cenas do dia a dia. Eles decoravam tudo com seus desenhos paredes de templos, túmulos, sarcófagos, vasos, joias, até os móveis das suas casas. Era como se eles quisessem transformar o Egito em um museu a céu aberto. E não podemos esquecer da escultura, com suas esfinges majestosas, estátuas imponentes e relevos detalhados, que contavam histórias e transmitiam mensagens para a posteridade. É ou não é para agradecer aos deuses egípcios por terem nos presenteado com tanta beleza? E aí, curtiram nossa aventura pelo Egito Antigo? Espero que tenham aprendido coisas novas e, principalmente, que tenham dado boas risadas com a gente.
Deixem seus comentários com outras curiosidades que vocês manjam, sugestões de temas para os próximos vídeos e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como este. Valeu, galera! Fiquem na paz e até a próxima!